Bem-vindo se você está acompanhando isso por vídeo. Hoje a gente vai falar, pasmem vocês, sobre como causar empatia de maneira rápida por texto. Por isso que talvez a Thalita vai gostar bastante dessa aula de hoje. Fala que esse tema não te interessa, Thalita. Eu sei que te interessa. Não me interessa. Não te interessa? Você mandou eu falar, eu falei. Realmente. Hoje você tá obediente, então. Vou abrir o Notepad, o aplicativo mais badalado dos copywriters. Pelo menos o bom. Pelo menos o meu. Show. Bom, o que eu quero remeter aqui para vocês? A comunicação, ela sempre vai permear a respeito daquilo que é dito e a respeito daquilo que não é dito. Isso pode, às vezes, causar uma certa confusão na hora da gente fazer a leitura da metalinguagem. Essa percepção do que está querendo ser dito por trás e o que exatamente a pessoa está soltando através das palavras. Essa técnica, né, entre aspas, que eu quero evidenciar para vocês aqui, ela é usada não somente dentro da hipnose em si, porque na hipnose não tem isso de maneira explícita, mas na psicologia, em algumas abordagens, ela é uma prática de alguns psicanalistas também, mas isso não é colocado de uma maneira lógica, não existe essa metodologia escrita. Já tentei passar isso em alguns cursos que eu já dei, em alguns treinamentos sobre programação neurolinguística e oratória, mas eu sempre percebia que o pessoal não dava tanta importância para isso, ou não se focava nesse tipo de detalhe, que, pelo menos aos meus olhos, é muito importante, que é a respeito do que a pessoa diz, mas não a respeito só do que ela diz, mas a respeito do que ela quer que você perceba através do que ela diz. Então, eu queria tentar trazer o máximo de prática possível, mas eu vou soltar aqui alguns cases, alguns exemplos, e que vão permitir para vocês aí poder praticar isso em casa, e para quem mexe com vendas direto aí, para quem já está fazendo suas abordagens, mesmo pela internet, através de texto, vai conseguir conduzir isso de uma maneira bem bacana. A ideia aqui não é gerar aquele final da persuasão que é a mudança da mente, né, a mudança do mapa de mundo do outro. Na aula anterior a gente falou um pouquinho a respeito sobre entendendo o mapa de mundo do outro, e a gente com certeza vai ter que voltar nesses temas, porque eu sei que são conceitos mais aprofundáveis e que a gente nem de longe está tocando nas questões mais complexas dele. Mas enquanto isso, hoje eu me deparei com um livro, até durante uma call que eu estava fazendo, e eu vou sugerir já para vocês esse livro, e ele é muito prático, né? Ele tem a ver com a programação neurolinguística, com a PNL. Acredito que um ou outro de vocês já tem esse livro, que é do Joseph O'Connor. Eu acho que é assim que escreve. Deixa eu pegar o nome do livro, se não me engano, acho que são Práticas da Programação Neurolinguística. O'Connor, PNL. Manual de Programação Neurolinguística. Esse livro dele, vou colocar a capa dele aqui, ele é bem fácil de encontrar pela internet, ele não é caro, nada, apesar, né? Dá para encontrar ele mais barato aqui, ele já foi mais barato do que isso. Esse livro aqui, Manual de Programação Neurolinguística, ele é focado em práticas. Então, ele deve ter mais de 100 práticas, 100 técnicas mescladas dentro dele, e ele vai poder auxiliar vocês aí dentro das práticas que são terapêuticas, que eu noto que vocês estão se interessando bastante, que usam alguns princípios da hipnose, e ele não foca na questão da hipnose, mas dos princípios de programação neurolinguística aplicados já, parte prática, e soltando vários scripts, inclusive. Então, para quem está buscando já trilhar essa prática terapêutica com a PNL, que tem como base a hipnose, pode cair de cara nesse livro. Você inclusive encontra ele em PDF aí, espalhado pela internet. Ele é bem didático, bem simples. Ele é para alguém que
Pode estar conhecendo a PNL à primeira vista, em que vai ter aí uma boa compreensão das técnicas, de alguns conceitos também. Então vou deixar isso aí como sugestão de hoje, para quem quiser se aprofundar. Esse aí, manual, um guia prático para avançar os resultados que você quer. Não tem nada a ver com autoajuda, apesar dele sugerir as aplicações em você mesmo. E você pode entender o recado, né, de usar para você mesmo ou para outras pessoas também. É um livro bem práticozinho, vocês vão gostar dele. A leitura é fácil também, não é nada muito técnico, nem muito apenas conceitual. Mas, dado aí a sugestão, acredito que vai ser bem útil para as próximas aulas, para os próximos temas em geral. Isso eu quero abordar com vocês. O Bruno e o Rafael, eles colocaram aí algumas mensagens no bate-papo. Inclusive o Rafael soltou uma outra mensagem aí. Você está acompanhando pelo vídeo gravado, você está lendo, mas o restante do pessoal precisa estar no aplicativo. O Rafael perguntou aí, esse manual é somente auto-aplicável? Não, não é somente auto-aplicável, você pode aplicar ele em outras pessoas, direta ou indiretamente. E conforme você vai aplicando, você inclusive vai absorvendo alguns princípios das técnicas para que você possa inclusive criar suas práticas. Eu acho que isso é o ideal, você conhecer os fundamentos para que você possa não ficar preso aos scripts. E hoje a aula é sobre o quê? Sobre linguagem versus metalinguagem. Linguagem textual. Tá? E isso é um tema bem polêmico. Acredito que na maioria das instruções sobre persuasão, porque você perde muita coisa, vocês sabem que cerca de 5% apenas está no que é escrito. Mas o restante está no tom de voz, na velocidade, na linguagem corporal que a pessoa fala esse texto. Então a gente vai tentar entender o que da metalinguagem a gente pode puxar através do texto, né, para que a gente possa se aprofundar aí. O Rafael, lembro que no vídeo do Anthony Robbins você mencionou, peguei uma sessão inicial que ele faz com uma pessoa e apliquei diretamente em uma amiga minha. Bacana, coloca aí pra gente aí o que você tá tendo de resultado, o que você percebeu de detalhe. Né? E a gente vai usar esses textos aí que vocês estão colocando no bate-papo pra gente poder aplicar esses conceitos aqui. Mas vamos lá. Se eu tenho uma linguagem e a metalinguagem, eu preciso focar naquilo que não é evidente, mas aquilo que é indireto. Então, a gente já passeou, pelo menos, a respeito do conceito de rapport. Rapport é assim uma palavra em francês, e é a respeito de conexão, a respeito de sintonia, a respeito de vínculo que está acontecendo ali naquele instante. Só que não somente naquele instante. A gente vai entender que existe o rapport físico, então vamos colocar aí o rapport físico. Existe o rapport emocional e, para mim, existe um terceiro, que eu vou colocar aí como o rapport ideativo. Esse conceito, tá, ele já não entra mais nos livros da neurolinguística, você não vai encontrar esse termo lá, rapport ideativo. Isso é Theo, que está trazendo para vocês, baseado no que eu já conheço das outras teorias, das práticas também. E eu me pergunto por que eles não percebem e ensinam isso também, que ajuda muito. O que é o rapport ideativo? É quando a gente está tendo a mesma ideia. Não é apenas a mesma emoção ou apenas a mesma sintonia física. Sintonia física é aquela coisa de você estar respirando no mesmo ritmo da pessoa, na mesma postura corporal também. Isso tudo vai ser relacionado ao físico. O emocional é a respeito se vocês estão tendo as mesmas emoções. Então você se identifica com quem diz a respeito da mesma emoção que você. Você projeta uma emoção ou colhe a projeção de uma emoção e você reflete isso e a pessoa vai dizer, é isso que eu estou sentindo. E aí acontece o rapport emocional. Mas acontece o rapport ideativo. Esse rapport ideativo, para mim, ele é um dos mais importantes, inclusive, porque ele vai fazer parte de uma barreira que a pessoa coloca para qualquer outra pessoa, que é através da fala. Se você para alguém em um ponto de ônibus ou qualquer lugar público,
você pode começar uma conversa com alguém que ela vai te responder. Por mais que você não tenha uma leitura fria, muito apurada, de perceber o que o corpo dela está querendo dizer, de perceber o que as emoções dela estão projetando no biológico, através da linguagem corporal, você pode apenas usar o rapport ideativo, que é apenas com a fala dela. Através da fala, ela vai falar o que ela quer e ela vai falar o que ela gostaria também. Então são duas coisas distintas. Ela fala o que ela quer e ela fala o que ela gostaria de falar também. Só que isso vem de uma maneira muito sutil. E a gente vai fazer esse exemplo aí com os textos aqui hoje no bate-papo, para a gente ter isso de exemplo mais vívido. Então, por exemplo, se vocês estão olhando o bate-papo aí, o Bruno, ele colocou aí, boa noite, e colocou duas mãozinhas, ele colocou um emoji. Essa parte do emoji, não vou entrar hoje, mas ela diz também a respeito dessa metalinguagem, né? E vocês já têm noção disso, porque transmite uma emoção, transmite algo que está para além das palavras. Mas logo embaixo, o Rafael colocou aí, salve galera, boa noite a todos. E na sequência, o Rafael faz uma pergunta. Esse manual é somente auto-aplicável? E aí eu vou pegar essa frase do Rafael e a gente vai explorar o que tem aqui por trás. E o Rafael vai confirmar ou desconfirmar pra gente. A frase dele é, vou colocar em minúsculo e eu vou ressaltar o que chama a atenção aqui de maiúsculo. Esse manual é somente auto-aplicável. A pontuação não entra nesse quesito, porque a gente está querendo saber a respeito das ideias que estão por trás das palavras. Tá? Quando eu leio essa frase, essa pergunta, esse manual é somente auto-aplicável? E aí eu vou querer a participação de vocês. O Chay tá aí, o Matheus. Matheus, você que tá mais próximo, né, de mim há algum tempo, quando você escuta essa frase aqui, esse manual é somente auto-aplicável, o que você consegue perceber a respeito da pergunta dele? Que ele está querendo saber se alguém pode ajudá-lo ou se ele só consegue fazer sozinho. Mas o que te deu essa compreensão? Alguma palavra te ressaltou? Alguma parte da frase te ressaltou? Somente. Somente. Bem percebido. Eu posso tirar esse é somente, que a pergunta continua sendo a mesma. Esse manual é auto-aplicável? A pergunta continua a mesma. Mas por causa dessa inserção aqui, é somente, está mostrando o quê? Um interesse a mais que ele tem a respeito do todo, que é esse manual é auto-aplicável. O somente está entregando isso. E é nesse tipo de detalhe que a gente vai começar a se atentar, começar a ler nas falas das pessoas, nos textos das pessoas, porque é aqui, no somente, que ela está mostrando o real interesse dela. E aí eu vou pedir pro Rafael explicar pra gente aqui o porquê que o interesse dele nessa pergunta, se é somente auto-aplicável ou não, e a gente vai confirmar com a resposta dele. Pode ser, Rafael? Tá aí com acesso ao microfone. Por que você perguntou isso aqui pra gente? Tá diretamente ligado ao que eu falei logo depois do relato que eu coloquei, que aquele vídeo do Anthony Robbins que eu assisti, eu fiz bastante anotações dele, né? E um dos diálogos dele eu anotei tudo, né? Tanto a fala dele quanto a da menina que ele tá fazendo o tratamento ali na hora. Eu não sei se chama tratamento, né? Mas a sessão ali na hora. E eu fiquei olhando, né? Relendo aquilo ali por bastante tempo. E quando chega a minha, e ela tem bastante problemas assim na vida dela e tal, né? Passa por bastante problemas, toma remédio controlado e tal, e ela estava numa aflição muito grande. E eu fui lembrando de algumas palavras que ele foi fazendo, o Anthony Robbins, e eu fui perguntando a ela, e ela foi guiando justamente para um ponto central, que tinha nada a ver com a dor inicial dela. Uhum. Né?
Ah, acho que eu sei qual que é que você tá falando. A menina que Foi fazia isso. dieta. E aí eu vi, falei, cara, isso é interessante. Teve um momento que travou tudo, né? É que é a moça brasileira, ela. Exatamente. Isso. É a... Não é a brasileira, não. É a que Não, faz a a brasileira é a dieta. do suicídio. É a do abuso. Ah, é verdade, É, da boca. isso, é. E aí eu fui aplicando essa parte dessa da menina da dieta, né, até que teve um momento que ela travou num momento em que ela não passava dali, que ela falou que era uma coisa que ela nunca tinha nem mencionado que existia, nem para as psicólogas dela, que ela passou por vários, né, a Sim. vida toda. Se E você- aí eu também não forcei, até porque eu não tenho conhecimento nenhum, Sim. e simplesmente a gente mudou o assunto. Você chegou Foi num, isso. você E chegou aí num ponto em somente que ela não tinha consciência. Ela falou que ela, não sei se isso é considerado consciência ou não, mas ela falou que ela sabe que a partir do momento que ela conseguir resolver aquilo ali vai ser tipo a cura de todos os problemas dela. Só que ela não consegue se abrir para ninguém a respeito daquilo. Uhum. E aí eu também não falei mais nada, né? Não tenho técnica, eu não tenho nada para isso. Eu fiquei com medo de eu acabar prejudicando ela, eu não queria. Né? Entendi. Então, somente autoaplicável tem muito a ver com isso, né? Como eu já, né, tenho vontade de fazer PNL, sempre tive vontade de aplicar em mim e em outras pessoas também, né? O somente tem muito a ver com isso, com certeza. E aí, essa palavrinha somente deixou vazando aqui, pelo menos aos meus olhos, que o interesse dele está escondido aqui nas entrelinhas. E é o que ele revelou pra gente aí. É a respeito de aplicar com outras pessoas. E ele tem toda uma carga de emoção por uma experiência que ele teve. E ele até realmente falou que tinha soltado aqui na sequência da fala aqui no bate-papo. Só que esse tipo de fala, a gente pode começar a buscar isso em outras situações também. Eu vou dar um exemplo aqui, que às vezes para explicar esse rapport ideativo, eu dou esse exemplo que é o que aconteceu. Alguém chegou para mim e falou assim, eu tenho que buscar a bolsa no carro. E a mulher vai até o carro, enquanto isso a pessoa fica na mesa. Quando a mulher volta, o homem pergunta para ela assim, e aí, deu certo? A pergunta foi objetiva. Então ela começa a falar da bolsa, porém tem algo a mais que está sendo dito ali. Então, por exemplo, ela vai dizer assim, sim, peguei a bolsa, o carro está parado bem numa... Eu não estou vendo aqui. Bem numa poça de lama. Só que ela fala isso com ênfase. Então a resposta foi dada? Foi dada. Só que ficou uma deixa aqui no ar. A gente sempre vai ter que olhar para as deixas que vem na frase. Essas deixas, né, por mais que a gente tenha popularmente a ideia de que a deixa é aquele pedacinho da frase que você percebe que o outro gostaria de comentar mais. É exatamente esse feeling que você precisa ter na hora de ler um texto. Por exemplo, sim, peguei a bolsa, o carro está parado bem na poça de lama. Ele poderia dizer assim, legal, mas outras pessoas diriam assim, que cara insensível, ela está querendo falar alguma coisa. E realmente, ela, como ele não respondeu na hora, ela falou na sequência. Eu pisei e sujei todo o meu sapato. Todo o meu sapato. Agora eu vou ter que levar de novo na lavanderia. Quantas deixas tem aqui só nessas frases? Sim, peguei a bolsa, o carro está parado bem numa poça de lama. Eu pisei e sujei todo o meu sapato. Agora eu vou ter que levar de novo na lavanderia. Vamos uma frase por vez, para vocês notarem que existe muita coisa emocional
E aí quando eu falo assim, eu estou puxando o fio emocional, como aconteceu ontem lá na terça-feira com o Felipe. Inclusive o Felipe tá aí, deixa eu ver. Não. Hoje ele não tá aí. O Felipe, a gente estava fazendo um processo, para quem não estava presente, um processo de aprofundamento emocional com ele para perceber quais eram as travas dele a respeito de algo que ele trazia, a respeito de algo que ele percebia. Então ele trouxe a questão do descarregar na comida, do deslizar da comida, porque ele é diabético, e ele percebeu que, no final das contas, que isso tinha a ver, inclusive ele trouxe até alguns feedbacks depois, sobre aquele garotinho que aos 17 anos ele estava querendo quase enforcar o menino, porque o menino ninguém colocava limites nele. Então o que tem uma coisa a ver? O cara descarregar na geladeira de vez em quando e um garotinho que ele conheceu aos 17 anos, quando ele tinha 17 anos. Aparentemente nada, mas do mesmo jeito que essa moça aqui, ela vem trazendo a informação da bolsa, mas ela não se contém e ela traz conteúdos a mais. Esses conteúdos a mais, eles vão se aprofundando dentro de um ocorrido emocional, dentro de uma memória. E no caso aqui, ela vai começar a descrever essa memória. Sim, peguei a bolsa. O carro está parado bem numa poça de lama. Essa aqui é a deixa. Como ele não rendeu a fala dela, vou colocar aqui a fala dele como sendo ok. Ela não se conteve e continuou soltando. Por que ela não se conteve? Está vazando do emocional, está pedindo para ser ouvido. O inconsciente, ele pede para ser ouvido. Se ele não for ouvido através da fala, ele vai ser ouvido através de um sintoma, através de uma das parapraxias. Esse termo aqui é psicanalítico, parapraxias. Freud percebeu que tinham 5 parapraxias, mas eu acredito aí que tem cerca de 7 ou até mais, que são maneiras como o inconsciente vai se revelar. E são entre eles o sonho, o xiste, que é aquelas brincadeiras, em que a gente acaba falando até a verdade, o ato falho, que pode ser em atitude ou pode ser em falas também, o sintoma, e tem... esqueci qual que é o quinto que Freud percebeu. Depois a gente vai discorrer isso melhor, porque são maneiras de manifestação do inconsciente. Mas enfim, tá vazando aqui, ó. Peguei a bolsa. No sonho não, né? O sonho sim, mas no declarar o sonho, no dizer a respeito do sonho, é que vai se manifestar mais ainda o inconsciente. Porque é no simbólico que você dá a respeito do que aconteceu no sonho é que está o recado do inconsciente. Não necessariamente no que aconteceu no sonho, mas a respeito do como você relata isso. É que vai estar vazando o inconsciente. Então vamos lá. Sim, peguei a bolsa. O carro está parado bem numa poça de lama. Gente, quando alguém fala isso, depois do sim, peguei a bolsa, tudo isso aqui é transe hipnótico. Só que ela está num transe hipnótico de relatar o que está lá dentro dela. A fala é como se fosse uma chave de um disjuntor. Você tem uma chave aqui na sua mente. E essa chave, quando baixa, pum, você está falando. Quando você para de falar, essa chave volta para a mente. Você o tempo todo está dialogando ou tendo concepções a respeito da realidade de fora e a realidade interna. Quando você começa a falar, você para de refletir a respeito das concepções. Você para de refletir a respeito do que está acontecendo. Por quê? Porque o processo de análise está aqui, o inconsciente que iria refletir, ele está aqui na fala. Vocês já devem ter notado pessoas que estão falando alguma coisa e elas querem avaliar algo a respeito do que elas vão falar, elas se calam e falam assim, deixa eu ver se eu falo ou se eu não falo. Esse tempo é para que haja o diálogo interno. Então, se eu estou falando, eu não estou consciente do que eu estou falando. E Freud foi perceber isso já logo nas primeiras pacientes dele. Foi por isso que ele cunhou a psicanálise através da associação livre, ou do discurso livre, que é a pessoa falar abertamente e, através da fala, o inconsciente acaba vazando. Então, tudo isso aqui, ó, a partir da informação objetiva que o cara perguntou, tudo isso aqui é transe. É um transe de quê? De reviver aquela situação. Qual a situação? O carro está parado bem numa poça de lama. Ela trouxe um elemento externo para que talvez causasse o interesse dele. Ele não respondeu e ela continuou. Eu pisei e sujei todo o meu sapato. E aí eu pergunto, o foco é a sujeira no sapato? Alguém pode me dar aí uma pista? Onde está o foco nela?
em todo esse discurso dela aqui em diante. O carro está parado bem numa poça de lama, eu pisei e sujei todo o meu sapato, agora vou ter que levar de novo na lavanderia. Sobre que memória ela está falando? Alguém pode me dar um chute? Não em mim, claro. Vocês entenderam. Sobre alguma coisa que aconteceu no passado, que não foi culpa Seria- dela e ela vai ter que assumir novamente. Tá aí. Seria de ter que voltar na lavanderia? Voltar na lavanderia. Por quê? O de novo tá sobrando aqui na frase. Ela poderia dizer, vou ter que levar na lavanderia. Simples. Mas por causa desse de novo, tem algo a mais que está dando uma deixa a respeito de outra coisa, que não entrou na frase. E está aqui a pista. E aí, quando você estiver dialogando com uma pessoa e ela está deixando a deixa no ar para você, e às vezes ela não percebeu, ela não percebe, ela não está consciente porque ela está falando. Aí você faz aquela maravilhosa pergunta que é: de novo? Ou por que de novo? Você pode perguntar, por que de novo? Por que de novo? E ela vai dizer, aí sim ela está dando vazão ao ocorrido anterior, que pisar na lama remeteu a ela. Então o que ela está trazendo aqui? Agora a gente vai começar a alucinar. Na terça eu levei na lavanderia e o atendente me assediou. Eu achei um absurdo, reclamei com o dono e ele foi despedido. Tô colocando aqui um evento que provavelmente teria causado muito impacto emocional na pessoa. Então ela vai começar a discorrer a respeito desse evento aqui. Só que aí eu pergunto, esse evento é o final das contas? Na terça eu levei na lavanderia e o atendente me aceitou. Não. Eu achei um absurdo, reclamei com o dono e ele foi despedido. Aonde está a deixa nessa frase? Cara, na terça-feira. O que não é objetivo e o que não é pontual, o que não é fato, o que é opinião, o que está sobrando a respeito da perspectiva emocional dela? Qual parte dessa frase aí está entregando um outro momento? O assédio. O meu cortou pra caramba. E o atendente me assediou. Tá. Levei na lavanderia, terça eu levei na lavanderia e o atendente me incentivou, me assediou. Até aqui. Essa aqui é a deixa? Por que você percebeu que essa aqui é a deixa? Porque ele não, a pessoa do diálogo, ela não pergunta sobre isso, ela perguntou por que tem que levar de novo. E ela já entra falando que tem que, falando do atendente. Sim. Normalmente as pessoas elas podem pular direto pra cá ou ela pode falar assim, porque é a segunda vez que eu tenho que levar o sapato na lavanderia. Essa poderia ser o objetivo, mas ela vai continuar discorrendo. Na terça-feira, eu levei a lavanderia e o atendente me assediou. Eu achei um absurdo, reclamei com o dono e ele foi despedido. Aonde está a deixa? Eu vou com o que a Thalita chutou aí, eu achei um absurdo. Exatamente. Achei um absurdo. E é aqui que está dando o critério de valor dela a respeito, o valor emocional a respeito do que aconteceu. Tá aí a pista que o inconsciente está dando para você se aprofundar. Não adianta se falar assim, foi na segunda-feira? Ela, foi na segunda-feira. E aí na sequência ela vai continuar voltando nesse loop aqui. Porque não é a respeito de ser na segunda ou não que ela está querendo falar. Ela está querendo falar sobre ter achado um absurdo. Só que 99% dos diálogos com as pessoas na vida real, elas não têm um ouvido apurado para esse tipo de percepção. Então elas vão dizer o quê? É a segunda vez que eu tenho que levar o sapato na lavanderia, na terça eu levei na lavanderia e o atendente me assediou. Eu achei um absurdo, reclamei com o dono e ele foi despedido. A outra pessoa, normalmente, ela vai dizer assim, ó, eu também um dia fui numa loja
e reclamei de um cara e ele foi despedido. O que eu posso dizer a respeito dessa segunda pessoa que está respondendo? Que ela, primeiro, não percebeu essa deixa e que ela focou apenas no reclamei com o dono e ele foi despedido. No mapa de realidade dessa segunda pessoa, essa parte aqui é que remeteu a uma outra memória. E aí eu desencadeei no outro uma memória. Só que essa memória também ela vem travestida de argumento inicial. Ela vem travestida do fato. Então, eu também fui numa loja e reclamei de um cara e ele foi despedido. Esse eu também quer dizer, eu estava caminhando com você na sua história, quando eu achei algo que se identificou comigo, e eu achei isso tão legal que quero colocar para você à tona. Então, o eu, ele vai vazar muito nos diálogos das pessoas. Você fala assim, eu viajei pra praia. Aí o outro vai dizer, eu nunca fui na praia. Ou ele vai dizer, eu fui na praia tal. Por quê? Por causa da projeção. Quando você conta alguma coisa, quando você fala alguma coisa, o outro é projetado naquilo e ele vai sempre ficar buscando aonde o eu me encaixa ali. Porque ele não está treinado a olhar o mapa da outra pessoa. Então, isso é um exercício de empatia real. Empatia real é quando eu abro mão do meu eu para vivenciar o mapa de realidade da outra pessoa. Thalita, eu teria dito, nossa, que absurdo mesmo. E aí, vai trocar de lavanderia ou permanecer na mesma? Pois é. Só que aí você não está aprofundando, Thalita. Que absurdo mesmo. Até aí, tudo bem, você percebeu o feeling dela. Mas quando você fala, e aí, vai trocar de lavanderia ou permanecer na mesma? Você está forçando ela a sair do transe que ela está vivendo sem que ela tenha chegado nas raízes dele. Você só está adiando, porque ela vai voltar de novo nesse transe aqui em algum outro momento da vida dela. Pode ser hoje mesmo, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser quando o inconsciente achar vazão. Pode ser em outra conversa. Só vou tirar o mudo aqui do Bruno rapidinho por causa do vento, mas pode abrir quando você quiser. Oi. No segundo comentário aí, né, a pessoa lá no... Vou ler só o trechinho que interessa aí, que eu observei. Eu acho que é um absurdo. Reclamei com o dono e ele foi despedido. Aí a outra pessoa vem. Eu também fui numa loja e reclamei de um cara e ele foi despedido. Sim. Nesse segundo caso, eu posso tirar essa conclusão, eu precisaria de mais informações, assim, de mais diálogo para a pessoa, para perceber que no segundo caso ela tem uma... não sei se vai ser tão pesado, mas acho que sim. Uma culpa por ter falado algo e essa pessoa ter sido despedida, ela ter se identificado com você ele. vai ter que investigar mais. Nessa ocasião? Você vai ter que investigar mais. Tá? Porque nem sempre essa culpa vai vir à tona logo de primeiro, então você pode se aprofundar. Então, por exemplo, essa moça aqui, a gente fala que ela achou um absurdo. Ela tá dizendo que ela achou um absurdo, mas eu não sei qual é a emoção real a respeito dela. Que é um absurdo? Beleza, mas é um absurdo por quê? Aí você pode mencionar, em vez de fazer nessa postura da segunda pessoa, perguntar assim, sério? Isso é um absurdo mesmo. Você está só confirmando ela. Aí você perguntou, sério? Isso é um absurdo mesmo. E ela vai pegar essa frase sua do absurdo, que ela já soltou aqui. Cadê? Eu achei um absurdo. E ela vai se aprofundar aqui, que é exatamente a deixa do emocional. Aí ela vai começar a falar, porque o mundo está acabando, porque os homens estão assediando demais as mulheres e tal. Só que o que ela vai começar a discorrer? Algo que está querendo sair dela. Algo que está no coração dela, que está vazando nas entrelinhas da fala dela. E tudo começou com a bolsa. Peguei a bolsa, passou pela lama, a poça de lama, passou pelo sapato, remeteu à lavanderia, remeteu na terça-feira, remeteu no assédio, remeteu no absurdo. E você está se aprofundando. Aí, essa ideia de ser um absurdo vai estar linkado, claro, a outras experiências dela, que vão ser do passado dela. E pode ser, talvez, que ela se depare com uma memória dela que ela nem lembrava. Só que ela só conseguiu ter acesso porque alguém permitiu para o inconsciente dela se aprofundar aqui. Sério? Isso é um absurdo mesmo? A pessoa pode fazer apenas perguntas pontuais que a outra vai se aprofundar. Em vez de falar, eu acho tal coisa. Cara, a pessoa está falando sempre dela. Se você quer dar ambientação para que ela cause conexão com você,
Você precisa dar espaço para o inconsciente se manifestar. E aí quando você aceita esse inconsciente se estendendo até você, você passa a ser englobado. E eu gosto de tudo que eu englobo. Você passa a se pertencer a mim. Então eu falo, eu gosto de você. Você me faz me sentir muito bem. Conversar com você é muito fácil. Me abrir com você é muito tranquilo. Eu consigo me perceber sendo intimamente conectado com você. Tá? Então já vou ressaltar, usem essa técnica para o bem. Sejam genuínos, porque se você apenas dar vazão, a pessoa vai projetar sobre você os valores humanos dela. E pode ser que eles não combinem. Então você precisa saber qual que é esse equilíbrio entre se aprofundar em um tema, sabendo que ela pode projetar em você ou não, ou o momento certo de você falar assim, eu penso diferente. Porque nesse momento o inconsciente vai falar assim, o quê? E o inconsciente está querendo dizer, a respeito do que a gente sente, você não se identifica? Alguém está perguntando aí. As pessoas estão o tempo todo falando sobre si. Percebo sempre nas conversas dos amigos que sempre rola uma conversa, automaticamente elas projetam a vida dela. Projetar na gente de que forma? Projetar é quando eu gosto de você aquilo que eu tenho em mim. Ou que eu não gosto de você aquilo que eu também tenho em mim. É quando eu projeto, eu estou enxergando vocês pelas minhas lentes. Eu posso pintar elas de azul e vou ver todo mundo azul. Eu pinto elas de vermelho, vejo todo mundo de vermelho. Se eu taxo todos os homens de malvados, a hora que eu ver um homem, eu já coloco uma lente de possibilidade de maldade aqui. Então eu sempre vou estar buscando. Aí naquele livro do Joseph O'Connor, ele fala melhor a respeito disso. Os livros do Bandler também. Gente, eu sei que parece uma call to action, mas a gente tem menos de um minuto. Eu vou querer que vocês tragam aí, se possível, lá no grupo, alguma possibilidade de diálogo, algum insight que vocês tiveram. E exercitem isso. Exercitem isso sempre. Se for ouvindo pessoalmente, melhor ainda. Mas exercitem isso. Procura as entrelinhas que estão no próprio texto. Não precisa estar olhando, basta ler e perceber o que quer ser dito. No mais, a gente tem alguns segundos, eu quero já aproveitar para agradecer, não vou abrir outro bloco, mas eu quero agradecer a presença de vocês aí, estou aberto aí no grupo aí para a gente poder discorrer mais sobre isso. E mastiga aquele livro lá que vocês vão gostar muito mesmo. E qualquer coisa, só mandar aí as perguntas, eu estou gravando aqui e... Bom, acabou? Se você está vendo pela gravação, conta aí nos comentários, faça um comentário e veja se alguém vai perceber o que você quer dizer. Ou faça você esse exercício. No YouTube tem os melhores exercícios. Você vai no comentário, procura quais as entrelinhas e faz uma pergunta a mais dentro desse pedaço que é o inconsciente se projetando. Esse pedacinho único que está ali sobrando na frase, esse comentário dessa perspectiva de valores humanos, vai lá e enfatiza. Se alguém falar assim, que vídeo legal, eu aprendi muito. Aí você fala, uau, o vídeo é legal, mas ele está dando ênfase e não aprendi muito. Então você pode perguntar, sério, eu também aprendi muito. O que você aprendeu? Então você pode causar identificação emocional e ainda se aprofundar na própria pergunta da pessoa. Mas é isso. Até aqui, a gente se vê por aí. Até mais para vocês.